Olá, sejam muito bem-vindos à etapa 3 do curso de autoconhecimento Aurora. Eu quero saber como que foi para ti fazer a etapa 2 e vivenciar esse um dia inteiro com uma atenção mais forte nos teus pensamentos. De novo, eu estou sempre à disposição, me manda os teus feedbacks, retornos, desafios e conquistas por alguma das redes, e-mail ou Instagram. Eu vou adorar saber como está sendo o teu processo. Então, vamos lá! Aqui. Então, hoje iniciamos a etapa 3 e a etapa 3 se chama Como Fazer Diferente. Então, a partir dessa etapa, a gente já começa a ter uma noção um pouco maior de vislumbrar aquela luz no fim do túnel. Então, por que parece que o meu ideal é tão distante daquilo que eu estou vivendo? E aí eu vou abordar aqui dois aspectos bem importantes que podem ser um pouquinho doloridos, mas são extremamente importantes para a gente virar aquela chavinha, sabe? Então, o primeiro ponto são os ganhos secundários. O que são ganhos secundários? Ganhos secundários são aqueles ganhos que a gente tem, mesmo quando a gente vive uma situação que não é agradável para a gente, tá? Por exemplo, tu vive uma relação infeliz no casamento, tá? Situação hipotética. E aí, tu quer se separar, digamos que a esposa quer se separar porque não tá feliz no casamento, mas nesse momento acaba que essa esposa, nessa situação que a gente está hipotetizando, não tem uma condição financeira ou tem filhos pequenos e não consegue dar esse passo de se separar e de cortar essa relação que está disfuncional e está desequilibrada. Então, o que acontece? De qualquer forma, essa pessoa nessa relação, ela não tem a condição financeira de se separar e no atual relacionamento, ela tem uma condição confortável de vida. Então, o que acontece? Se esta pessoa consegue criar independência financeira, ela poderia se separar. Mas tem algo que prende a essa relação, que pode ser os filhos pequenos, pode ser o conforto e talvez pensar num processo também de baixa autoestima, onde talvez essa pessoa pense que ela nunca vai ser capaz de ter uma condição de vida como ela tem nesse atual relacionamento. E aí acaba mantendo um relacionamento destrutivo, mas ela segue tendo alguns ganhos ali para ela. Esses ganhos talvez ter uma estabilidade financeira, poder ter alguns confortos e luxos, ou talvez poder proporcionar para as filhas uma condição de vida melhor. Existem N motivos. Aqui é só uma situação, porque ela acaba sendo, infelizmente, uma escuta que eu tenho bem recorrente no consultório, certo? Então, existem diversos ganhos secundários, né? Para diversas situações. É legal que tu observe quais são os ganhos secundários que tu vem vivendo na tua vida e por que isso te afasta tanto de viver o teu potencial. Vou dar um outro exemplo de ganho secundário aqui, tá? Que tem tudo a ver com zona de conforto, porque esses dois pontos, eles estão interrelacionados. Por exemplo, tem uma pessoa que está com sobrepeso, ok? Super normal da gente ver, ou até nem com sobrepeso, mas uma pessoa que quer mudar de hábitos, né? Uma pessoa que quer daqui um pouco inserir o hábito da atividade física na sua vida, tá? Então, o que acontece? Nesse caso da pessoa do sobrepeso,
ela precisa mudar alguns aspectos da sua vida, como daqui a um pouco mudar o padrão alimentar, como começar a se exercitar regularmente. E aí, com o tempo, essa pessoa vai tendo uma mudança, não só no seu biotipo, né? Não só na sua aparência, mas também em ganho de qualidade de vida. E essa pessoa sabe racionalmente que isso vai acontecer. Mas existe os ganhos secundários e também a zona de conforto. Talvez, quando essa pessoa iniciar esse processo, alguns outros hábitos que mascaram outros processos vão ter que ser eliminados. Por exemplo, se a pessoa tem o hábito de fumar, de beber em excesso, talvez esses hábitos, hipoteticamente, podem estar encobrindo uma ansiedade. E no momento em que a pessoa começa a mudar esses processos, acontece que a ansiedade vem para cima, emergem lá do fundo do ser. Por quê? Porque ela eliminou a bebida e o cigarro, por exemplo. Então essa ansiedade surge. E o que significa sair dessa zona de conforto? Muitas pessoas me dizem: ah, Fernanda, olha só, que conforto nada, não tem nada de conforto nessa situação que eu tô vivendo, né? É super, inclusive, desconfortável. Mas a zona de conforto é aquela zona que é conhecida para ti, onde tu já criou mecanismos que são confortáveis, mesmo que eles não resolvam o problema e até mesmo agravem outros problemas. Então, quando a gente entende que nós temos ganhos com a vida que a gente leva e que a gente escolhe, mesmo que essa vida, mesmo que tu se sinta ansioso, deprimido, as pessoas têm ganhos. Todos nós, eu também, tu, todo o planeta, porque o ser humano funciona dessa forma. Então a gente tem ganhos que nos mantém em uma situação de zona de conforto que muitas vezes é extremamente desconfortável para gente, mas por algum motivo tem o benefício de se manter nesse desconforto, acaba sendo superior do que a nossa capacidade de dar o próximo passo, da nossa capacidade de transformar esses padrões e de viver, romper com esses padrões disfuncionais e viver uma vida que faz mais sentido para a gente. Porque isso implica em romper padrões familiares, transgeracionais, em mudar estilo de vida, mudar rotina e muitas vezes até uma dinâmica familiar inteira. Então, não é tão simples, mas eu digo por experiência própria, é extremamente possível. Apenas a gente precisa entender exatamente qual é o nosso propósito. E quando a gente entende qual é o nosso propósito, a gente enfrenta o dia a dia, né? Que nem sempre são flores. Muitas vezes a gente tem desafios e desafios bem importantes. E é por isso que esse curso fala sobre descobrir o seu propósito, porque conforme a gente vai descobrindo o nosso propósito, qual que é a direção que a gente quer ir, a gente tem mais certeza para se manter persistente e determinado naquele caminho que a gente escolheu. Então, normalmente a gente não consegue dar aquela virada de chave na nossa vida porque nós temos crenças limitantes que estão a serviço do nosso chicotinho pessoal, do nosso auto-boicote. Então, o que são essas crenças limitantes? As crenças limitantes são padrões de pensamentos automáticos que muitas vezes pode até ter um fundo de verdade, mas de modo geral elas são falsas, mas são crenças que a gente cria, muitas vezes sem testá-las de uma forma correta, porque se nós testássemos, elas se dissolveriam, e nós seguimos então com essas crenças, com esse conjuntinho de pensamentos automáticos, só reproduzindo e vivendo, sem cortar com esse circuito. Então lembra que cortar com esse circuito significa
perdas em sair da zona de conforto. E aí eu te faço uma pergunta que nem estava planejada aqui nessa palestra, mas se tu consegue aquilo que tu deseja, se tu consegue viver a realidade que tu deseja, o relacionamento que tu deseja, os objetivos que tu deseja, se tu ganha, se tu consegue aquilo que tu quer, o que tu perde? A gente sempre perde alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Então, te faz essa pergunta com honestidade, e eu vou fazer um parênteses aqui brevemente, só para te explicar uma coisa. Eu tinha muito medo de falar em público, eu, Fernanda, pessoalmente. E eu evitei isso por muito e muito tempo. E aí eu comecei a entender o que eu perdia se eu conseguisse falar em público, porque sempre foi um desejo meu. E eu comecei a entender que eu perdia o anonimato, eu perdia aquela proteção de não ser julgada, porque eu tinha muito medo do julgamento. Então eu teria que encarar o fato de que pessoas iriam gostar de mim, outras pessoas não iriam gostar de mim, e tá tudo certo. Porque naquele momento a opinião do outro falava sobre mim. E foi então que eu comecei a identificar todos os meus medos e aquilo que eu perderia. Eu perderia desculpas para não ir à frente. Eu perderia N coisas se eu alcançasse o meu objetivo, que é falar em público, que é estar aqui hoje falando contigo, certo? Então, todos nós passamos por esse processo e vamos seguir passando ao longo do tempo, porque somos seres humanos, certo? Então, vamos voltar. As crenças limitantes, elas se manifestam de uma forma bem automática, bem sorrateira, e elas ficam ali de plano de fundo, como aquela vozinha de boicote. E eu acho que vocês vão identificar pelo menos alguma dessas vozinhas. Então, alguns exemplos de crenças limitantes que vocês podem ter. Não, eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho capacidade para isso. Eu não vou conseguir. O que me diz que eu vou conseguir? Eu nunca fiz isso, eu não vou conseguir. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Não, às vezes não é nem algo que a gente fala verbalmente, mas dentro da gente tem aquela voz que diz: eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Eu não tenho essa habilidade. Eu nasci pobre, eu nasci numa família pobre, não tem como eu ser rica. Essas pessoas aí, esses ricos aí, essas pessoas que já nasceram em berço de ouro conseguem tudo mais fácil, porque aí já tem toda a ajuda. Eu não, eu tenho que batalhar, eu tenho que ralar, eu tenho que matar um leão por dia. Outra possibilidade, eu não consigo meditar, por exemplo, porque eu sou ansiosa. Eu não consigo, a minha mente não para, eu não consigo parar com o meu corpo. E isso não é pra mim. Isso não é pra mim, isso é uma coisa que assim eu já desisti, já larguei de mão porque eu não consigo. Eu não tenho tempo para isso. Porque eu tenho que batalhar, porque eu tenho família, porque eu tenho filhos, porque eu tenho trabalho, não tenho tempo para olhar para essas questões. Então, tudo isso, gente, são crenças que a gente vai criando, são simplesmente pensamentos, a maior parte deles são inverdades que a gente vai afirmando. Que é aquilo que a gente viu lá no comecinho, na nossa etapa 1, que qual é a história que a gente está contando para a gente mesmo? Qual que é a história, qual que é a nossa história que a gente conta para a gente mesmo sobre o quão incapaz nós somos de fazer aquilo que desejamos. Ah, não, eu sou incapaz, eu não acredito que eu possa ter o corpo que eu desejo, porque ninguém da minha família tem, porque eu nunca consegui. Ah, eu não tenho habilidade para falar outras línguas, porque eu não recebi isso quando eu era pequeno e também ninguém da minha família sabe fazer isso. Então, assim, essas crenças, elas são muito destrutivas. Só que, de modo geral, elas também estão a serviço da nossa zona de conforto.
Porque sim, todos nós somos capazes de viver uma vida mais alinhada com o nosso propósito, com a nossa alma e com aquilo que a gente deseja. Mas a gente precisa abrir mão das desculpas que nós criamos, dessa historinha que nós contamos para nós mesmos e olhar para aquilo que nós temos como potencial disponível. E sim, para a gente mudar hábitos, rotina e padrões que são muito enraizados, precisa de muita persistência, determinação, resiliência e também ter paciência de que o processo exige esforço e exige tempo para poder acontecer. Então, como que a gente supera, né, essas crenças limitantes? E aí eu deixei 6 passos super simples, que é uma forma de tu conseguir não só identificar as crenças, mas poder superá-las. Então, pergunte-se de onde vem essa crença e ouça o seu coração e a sua mente com objetividade. Tá? Então, da onde vem? Observa, é da história, da família, do pai, da mãe, é do contexto, é da escola, da onde que veio essas crenças? Da onde tu desenvolveu isso? E pensa nisso com objetividade. 2, você tem evidências sobre essa crença ser verdadeira? Evidências, gente, não é, eu acho que é. Evidência é, vocês já viveram isso repetidas vezes e essa crença sempre se mostrou verdadeira. 3, como você seria se não tivesse essa crença travando você? E aí eu te convido para fechar os olhos e fazer um exercício de visualização breve, pensando como seria a tua vida se essa crença aí que tu tá pensando agora, que te limita, não existisse? Quais são as coisas que tu poderia fazer, onde tu poderia chegar, como tu poderia estar neste momento se essa crença não estivesse te travando? 4, substitua essa crença limitante por uma crença construtiva. Ou seja, sempre que essa vozinha com essa crença limitante aparecer na tua vida, tu vai fazer o esforço ativo de transformar ela de uma forma positiva. Então, se vem algo, por exemplo, de eu não consigo fazer isso, isso não é para mim, tu pode substituir. Se eu realmente quiser, eu tenho certeza que eu sou capaz de fazer. Então, tu altera na hora que essa crença vem para ti, para que tu possa ir criando uma outra rota mental, um outro sistema de crenças que trabalha mais para te empoderar. 5, busque referências e inspirações de pessoas e situações que fazem aquilo que você deseja viver na sua vida. Ou seja, tu vai buscar exemplos de pessoas que vivem aquilo que tu deseja. E eu te convido a observar o que essas pessoas que têm um padrão de vida ou que vivem com algumas características, né, de aquilo que tu valoriza e que tu quer viver, o que elas fazem diariamente? Quais são os hábitos dessas pessoas? Observa como essas pessoas vivem e te inspira nestas pessoas. Porque o que acontece? Se a gente se inspirar em pessoas que não têm os resultados que a gente quer ter, é como confirmar uma crença sem base nenhuma, né? Então, cultiva os teus pensamentos e o teu tempo, te espelhando e principalmente aprendendo, observando pessoas que já vivem uma realidade mais parecida com aquela que tu quer viver. E por fim, coloque em prática e teste. Então, se tu tem uma determinada crença, coloque ela em prática e testa para ver se de verdade, com todas essas novas dicas, novos panoramas e essa nova forma de pensar que nós estamos construindo aqui nesse curso, e ver se ainda assim ela é uma verdade para ti. E aí, por fim, para nós
terminarmos, né, essa aula em vídeo da etapa 3, eu te convido para que assim que essa aula encerrar, tu abra a tua apostila teórica, né, a tua apostila prática, na verdade, da etapa 3, e lá tu vai encontrar 3 exercícios para esse módulo. Então, o primeiro é para tu responder o questionário que inicia lá na página 8 e depois responda o que te trava. O que te trava está lá na página 10 e nada mais é do que tu entender quais são as tuas crenças limitantes. Então, tudo que a gente viu hoje aqui vai ser posto no papel para que tu possa olhar e te deparar com realmente aquilo que tem te travado na tua vida. E aí, por fim, tu vai responder quais são as 3 coisas que tá lá na página 11. Quais são as 3 coisas? São aquelas 3 ações práticas que tu identificou, que tu veio identificando desde lá do módulo 1 até agora. Quais são as 3 ações que tu precisa fazer no teu dia a dia para te aproximar do teu eu do futuro, da vida que tu deseja viver, certo? Então eu te desejo uma ótima prática. Eu desejo que tu possa fazer esse processo novamente com a maior honestidade interna possível, com a maior atenção e calma também. Eu te vejo lá na aula em vídeo da etapa 4 para nós finalizarmos esse processo. Um grande beijo e até mais. Tchau!